Isso. Isso, obrigado, Zarias. Obrigado. Então você tem 3 minutos para concluir e falar contra ou a favor de qualquer palestrante. Eu não vou fazer nenhum questionamento agora, porque certo. É no terceiro bloco. Certo. Eu gostaria só de fazer um apontamento que nos chama muita atenção. O grande engano do tempo do fim é a adoração. E a Fala mais Satã próximo está microfone. tendo total sucesso. Eu deixo aqui para o terceiro bloco, para meditarmos todos aqui, né? A versão do grego, do hebraico, do aramaico, em que versão então devemos crer? Sabemos, como investigador da história profética, estou falando agora em profecia, o que nós estamos lendo? A história da história. Sabemos que existem judeus católicos, preparados pelos jesuítas para reescrever a história. Devemos estar atentos a isso. Ficar esperto. Eles reescreveram a história. Homens de diversas nações, mantendo a sua identidade, como judeu, como católico, escrevendo e reescrevendo a palavra. E vi aqui, eu percebi aqui que existem traduções que foram jesuítas que escreveram, mas são judeus. E isso está na história. E como eu saber se não estou vendo a história da história? Realmente, estamos no tempo do fim. Amém. O grande pesadelo dos evangélicos já está acontecendo. A Bíblia Sagrada já foi retirada. As minhas considerações depois dos questionamentos no terceiro bloco. Sim, então, graças a Deus, terminamos aí o segundo bloco. E mais, poderemos ter o intervalo. Ou vamos direto, o que vocês acham? Vamos já direto. tem as perguntas? Então, eu qual queria que é a fazer pergunta? só um adendo daquilo que ele comentou. Eu acho que não sei se é possível. A menos que usarias permitir. Porque aqui, não, tudo bem. Pois não, desculpa. Exatamente. Perdão. As considerações finais, exatamente. Então, alguém, o Paulinho, quem tem uma pergunta para fazer agora, para o irmão Azarias ou para o professor Robespierre? Uma pergunta para os dois. Você quer já manifestar, porque... porque já devia entregar para mim, né? Mas tudo bem. Pode vir, pode falar daí mesmo, eu repito a pergunta também, se não for longa, né? Certo. Um dos lados precisa enxergar o lado agora espiritual. Eu não vou colocar os dois. Certo. Tá? Eu sinto isso. Há uma debilidade na questão espiritual, que é uma experiência viva com o Criador, para conseguir enxergar além. Exatamente, comunhão, né? Agora a pergunta aqui para o irmão Azarias. Foi mencionado aqui a questão Mateus 28:19, do batismo. Muito bem, minha pergunta é a seguinte: qual seria então, no momento do batismo, deve-se invocar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo? Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Vamos usar agora então a Bíblia escrita pelos padres. Assim os batismos são feitos. Seguindo então na íntegra. O nome do Pai é Jeová. É verdade. O nome do Filho é Jesus Cristo. Tudo bem. Agora me responda. Qual é o nome do Espírito Santo?
Então, a pergunta para o nosso irmão Azarias é relativo ao assunto da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele quer saber qual é o nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, que é a forma batismal, né? De Mateus 28. É verdade. Interessante, né? Que realmente oráculos, né? Do Eterno, uma Bíblia judaica, seja judeus apóstata, né, que foi assim, né, até a certo ponto, né, olha, faça uma coisa que venha agradar, tá? A grande massa de Babel, né, a Babilônia, a confusa. E está uma cristandade envolvida nessa confusão. Mas aí entra a forma batismal, que, né, o Vaticano, né, os vaticanistas, quem se envolve com aquelas, entre aspas, Santa Sé, né, colocou essa forma de batismo, né, baptizou, do grego ser mergulhado. Lá já é aspersão, não é nem mergulho mais, então não é baptizou, tá? Mergulho. Então, já tem um erro aí. Mas e a forma? Em nome do Pai, né, do Filho, né, e do Espírito Santo, né? Av, Ben e Kadesh, Rua Kadesh, Espírito Santo. Eu posso julgar o nosso irmão Vanderlei em nome da lei, da Constituição, mas a lei não é uma pessoa, mas posso usar, inclusive em português, né? Eu te julgo em nome da lei, tá? Não é uma pessoa. Então, quando aqui, né, foi dito, né, pelo próprio Yeshua, e de ensinar e fazer seguidor, discípulo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não tem que ser uma pessoa para ter nome. Mas o Pai é uma pessoa. Lendo aqui em hebraico, com os pontos maçoréticos, eu não consigo pronunciar o Pai como Yahu. Tem como. Então, o tetragrama são gregos, são as 4 letras. Então, o Eterno, o Olam, Amém. Então, o Pai tem nome. Isso é evidente. Como? O nome do Pai em hebraico. O Filho, Yeshua, ou Yehoshua. O Espírito, Kadosh, Rua, não é nome. Aqui, então, eu consigo entender 2 pessoas de forma direta envolvida. Porque eu não posso ser pai sem ter filho. A palavra pai é só para quem tem filho. A palavra grega monogenes, que aqui colocou único, monogenes é único gerado. Correto? Monogenes. Então, pelo menos de uma coisa eu tenho certeza em Mateus 28, né, é que 2 pessoas estão envolvidas. Pai e Filho. O Espírito Santo fica difícil porque pneuma hágio do grego, rua, kadash, realmente não se refere a pessoas. Tá? Eu não consigo entender dessa forma. Mas 2 pessoas aqui nessa questão eu consigo entender e enxergar, meu irmão. Pode. Dá o microfone para ele. Uma das regras para reconhecer um falso profeta é a prática do que ele profetiza, se acontece ou não. Então, o que foi dito em Mateus 28, 19, teoricamente, os padres dizem que o mestre que disse, na realidade não aconteceu na prática. Foi tudo em nome do Filho. Então, assim, pelo que eu entendo, eu prefiro ficar na prática. E deixa evidências fortes que Mateus 28, 19 foi realmente forjado. Foi armado. Aquilo ali foi realmente uma polissemia criminal. É só esse. Observação. Só para observação e eu Continua entendi. Aqui. Nesse bloco, queremos lembrar que você tem 10 minutos, é uma pergunta, faz parte do 3º bloco. E você tem 10 minutos. E o nosso irmão Robespierre também tem 10 minutos para também responder e dar o seu questionamento. Muito bem. Então, se realmente é uma polissemia e isso não faz parte de um escrito, vamos assim dizer, tá? É uma questão de uma interpolação, vamos usar esse termo, né? Vaticanista, beleza, legal, real. Mas, onde está esse documento em que o batismo é em nome de Yeshua? Ou esse verso não faz parte dos escritos? O que eu preciso, eu vou de novo repetir, é de uma Brit Hadashah em que tem esse texto
em nome de Yeshua. O que eu preciso é de uma Brit Hadashah com um texto que não envolva nada, né, em termos de grego e nem latim. Porque se está escrito, são milhões e milhões de Bíblias, tá? Agora, interessante é que na forma batismal, realmente o Vaticano foi lá e colocou, né, a sua pitadinha raçatânica. Mas não colocou no batismo infantil. Ele não mudou a versão da Bíblia em relação ao Shabat. Ele não mudou a versão da Bíblia em relação às relíquias, imagens. Ele não mudou, e não deveria realmente, Jerônimo, aonde estiver, não faz para ti mais cultura, não faz para ti mais cultura, já que é uma intenção raçatânica de adulterar os oráculos do Eterno. Isso não aconteceu. Então, percebe que nesse contexto teológico, vamos assim dizer, é muito fácil jogar em cima de Babel aquilo que para mim não é proveniente. Realmente, eu não sei em que acreditar. Porque se uma Bíblia de um povo que são massa, que são origem, o Vaticano enfiou a sua colher e paganizou. Realmente eu não sei em que acreditar. O batismo, porque levou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não, isso não existe. Eu queria uma Bíblia, eu não sou um texto, porque aí eu posso me colocar uma aqui, copiar e pôr na minha Bíblia. Eu quero base, pelo menos do segundo, terceiro século para trás, em que esse texto não faz parte da escrita dos apóstolos. Porque senão não sou eu, Azarias, vai, continua, mas uma massa de pessoas que procuram o caminho, estão todos perdidos. E temos um gato pingado, não dá nem meia dúzia, falei muito, em termos de bilhões de habitantes, gatos pingados que realmente estão corretos, de acordo com a Torá e com Bíblia realmente Brit Hadashah, que são verdadeiras. Mas cadê essa Brit Hadashah que eu não conheço, nunca vi? Eu queria ela para me mudar de conceito, para mim começar a acreditar que eu estou equivocado, que eu estou realmente errado, porque em cima de história, de um, de outro, não me convence. E o que me convence é a Taná e a Brit Hadashah, mas eu quero as verdadeiras, as pseudas não me interessa. Se fica em cima de, olha, mas fulano disse isso, papel, você escreve o que você quiser. Tem um texto que me chama a atenção, em Mateus 27, versículo 6, isso foi o que vacinou o profeta Jeremias, mas quem falou foi Zacarias a respeito daquele campo de sangue. Em todas as Bíblias, inclusive nesta aqui, está falando que foi o Navi Jeremias que disse que aquilo, né, seria comprado por 30 moedas de prata. Mas não está. Um texto do livro de Jó, diz lá a mulher para o seu esposo, amaldiçoa o teu Deus e morre. No hebraico está assim, abençoa Deus e morre. Não é amaldiçoa. Aqui no hebraico, inclusive aqui na poliglota, abençoa Deus e morre. Para quem conhece emenda do Stoferim, entende o assunto. Mas e quem não conhece? Será que vai ter que o mundo todo falar e conhecer hebraico? Fica difícil, porque realmente não é fácil. Isso, então tá bom, passamos para a palavra para o professor Robespierre. 10 minutos. Exatamente é o que fez Babilônia. Babilônia não é boba. Babilônia, ela pega e mistura. Exatamente está aí a técnica de Babilônia. Uma parte ela diz, não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na outra parte ela diz, exatamente, e disse Deus, arrependeu-se de ter feito o homem. E no outro verso diz, e Deus não se arrepende. Você está vendo aí uma contradição constante. Por quê? Porque a técnica de Roma era fazer a mescla, era mesclar. É a resposta que eu quero que você entenda.
em termos técnicos, Roma, ela pega exatamente o que é de bom e mistura com aquilo que é ruim. E essa é a resposta. Por que Roma? Por que Babilônia na época?